Fala comigo, pessoal, tudo bem com vocês? Joia, né? Então, essa aqui, gente, é a segunda aula do nosso pequeno curso aqui de reparo de placa de vídeo, no caso da RX 580, beleza? O que acontece? Durante a aula ali, vocês vão ver que eu falei 7 fases, mas na verdade 6, eu tava contando com a do controlador de memória, peço até desculpa por isso aí. Outra coisa, na parte do esquemático, vocês vão ver lá que eu abri 3 esquemáticos. O primeiro é da RX 480, que a construção praticamente é a mesma, só que como ele tava meio japonês, tava meio embolado, eu preferi não utilizar ele. O segundo esquemático, na realidade, aquele componente lá que eu falei, MOSFET, ele é um DR-MOS. É porque na hora que eu tava gravando a aula aqui, correria danada, final de ano, aí eu nem expliquei sobre isso, mas lá é um DR-MOS. Aquele esquemático lá, vocês vão ver no pacote de esquemático de board view que eu coloquei, que ele é de uma placa que usa DR-MOS. Se você pegar lá certinho a descrição, o código da placa lá, no caso, eu acho que é o V41, sei lá, eu tenho que olhar ali. Mas vocês vão ver lá que tem um códigozinho em cima escrito. Se você pegar aquele código lá e procurar o board view compatível com ele, que tá a mesma descrição, vocês vão ver que a placa vai abrir como DR-MOS, entendeu? Esse ali foi o caso. E o terceiro é o que é compatível com aquele board view que eu tava abrindo lá. Espero que vocês entendam, eu acho que vai dar uma luz grande. E é isso aí, bora pra bancada agora e bom vídeo pra vocês, beleza? Então bora lá então, pessoal. Com a tela do computador sendo gravada aí para mostrar para vocês. Agora eu vou estar dando uma explicação aqui sobre o esquemático e o board view. Vou colocar a janela em algum canto aqui da tela para poder mostrar para vocês a placa e explicando de acordo com isso, beleza? Então bora lá então. Com o board view aqui, ó, abrindo o board view, vocês vão notar que aqui nós temos 7 fases do VRM. Esse board view aqui não é o mesmo da placa que a gente está estudando aqui em cima da bancada. Que vocês vão notar o seguinte: na placa, o controlador de memória está aqui em cima. E nesse caso aqui é mais uma fase do chip gráfico. Já na placa de vídeo em si, o controlador de memória é essa bobina quadradinha daqui de cima. Bem aqui no canto aqui, ó. Deixa eu pegar a chave, fica mais fácil. É essa daqui, ó. Lá no esquemático ela está aqui no lugar onde que é a bobina das memórias. Voltando no board view, a linha das memórias é essa daqui de cima, entendeu? E isso aí é uma coisa que é dúvida de muita gente que eu ajudo aqui. Como que eu faço quando eu tô com um board view ao qual não é idêntico da placa? E é justamente isso aí, ó. Vocês mesmo estão vendo que ele é diferente, mas dá para estudar por ele, porque ele possui 7 fases, da mesma maneira que a placa. Se vocês contarem aqui para baixo, ó, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases, na verdade. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, beleza? 7 seria com a fase de controle do controlador de memória. E aqui a fase das memórias. Temos as 8 memórias, da mesma maneira do chip. Temos o CI do PEX, o regulador buck do PEX aqui. Aqui a bobina do PEX, que vai lá para o chip gráfico, beleza? Se eu, por exemplo, clico aqui, ó, vocês vão notar que ligou todos os canais de memória. Igual eu falei, essa daqui é justamente da memória. E esse é do controlador de memória, que a bobina vem bem aqui, ó. Eu vou estar dando um zoom aqui agora, porque a gente vai prestar atenção em alguns pontos aqui. Que é o quê? Os códigos de cima dos componentes. É onde eu falo, às vezes você não acha o board view ou o esquemático idêntico. O esquemático, sim, é padrão praticamente para todas as placas. Mas o board view muda bastante. Aí o que eu faço sempre? Eu pego o board view mais parecido que tem possível da placa. Nesse caso aqui os drivers. Cada driver controla uma fase, no de lá tem 2 fases sendo controladas por um driver, beleza? E o que acontece aqui? Eu pego os componentes aqui e vou no esquemático. Como vocês podem ver aqui, ó, tem 3 esquemáticos diferentes. Temos da RX 480, esse MSV 341, versão 1.0, e o MS 341, versão 2.1. Por que eu abri os 3? Só para mostrar para vocês uma coisa. Eu vou clicar no primeiro aqui, vou voltar aqui no board view e vou ver esse MOSFET daqui, ó, o Q507. Se eu volto no esquemático e dou um Enter, vocês vão notar que ele foi encontrado, entenderam? O U401, o U504, que é o mesmo que controla aqui, ó, o 504, o 507, beleza? E assim sucessivamente. Mas vamos voltar aqui e vamos atentar no U504 e no Q507. Se a gente vê no esquemático, esse esquemático aqui está praticamente em japonês. Esse daqui, por exemplo, já não acho o 507 verdadeiro, tá vendo? Esse 507 aqui tá meio bugado, deixa eu ver o de cá. Aqui, ó. Esse aqui tá mais correto. Se eu venho aqui e digito o 504,
ele achou o driver que controla a fase, entendeu? É onde eu falo. O board view muitas vezes não pode bater, mas o esquemático tem que bater. Deixa eu só reduzir um pouco aqui a lupa. Deixa eu clicar aqui, reduzir, bora lá, diminuir mais um pouco e ele vai me ligar aos pontos do driver que vai até a alimentação da fase. Esse aqui é o esquemático no caso. Eu vou pegar o de cá porque o daqui já está selecionado. Tá mais, como posso falar, visível para poder ser entendido na questão. Aqui nós temos o driver do MOSFET, o 504. Ele tem a linha que vai lá no gate. Tá vendo? Ó? Deixa eu dar um zoom aqui, aumentar esse negócio. Só um instantinho, ampliar. Aqui, ó. HI Gate, que é a tensão que vai sair justamente para ligar o gate aqui, entendeu? Esse resistorzinho aqui é tipo como se fosse de feedback, para indicar que a tensão passou e continuou. O LO Gate liga o MOSFET de baixa, que é o MOSFET que vai jogar a tensão para o terra. Exemplo, tem um surto de corrente aqui, por exemplo, esse MOSFET entrou em curto. Como proteção, o MOSFET de baixa vai ativar. Ou seja, em funcionamento normal, a gente nunca deve ter tensão no gate do MOSFET de baixa. Isso em funcionamento normal. No funcionamento onde a placa identificou um curto na linha, ou seja, na fase que vai pro chip gráfico, que aqui vai passar pela bobina L504, a gente voltar no board view aqui, a gente vai ver a bobina L504, que a gente clica aqui e prosseguindo, a gente vê que ela vai ligar lá dentro do chip gráfico. Todas as bobinas estão interligadas, é por isso que quando tem um curto em um MOSFET, o curto acusa em todos os sources aqui, justamente porque eles estão interligados na placa lá. Mas voltando aqui no esquemático, a gente vai atentar aqui, ó, o 507. Beleza, não tem o curto na linha, já medi no gate aqui, não tem o curto. O gate está de boa, tá normal, todos os gates estão normal, mas mesmo assim não libera tensão para o chip gráfico. A gente vai concentrar nesse camarada daqui, ó, que é o drive do MOSFET. A gente vai verificar nele se ele tem alimentação, que é o LVC e o HVC. A gente vai verificar se ele tem VCC, beleza? Ele tendo essas três tensões aqui, o VCC, o HVC e o LVC, a gente vai ter que procurar o sinal de PWM, que é esse daqui, ó, que é justamente o sinal que vem lá do PWM para indicar para esse CI aqui começar a chavear o MOSFET para o MOSFET liberar tensão, beleza? Vamos aqui no Q507, aonde que eu falo que a gente tem que prestar atenção para poder fazer a troca correta do MOSFET. O código do MOSFET é esse daqui, ó. Deixa eu dar um zoom. MDU 1514. O do final aqui isso a gente pode ignorar por enquanto. A gente vem na página da internet, abre uma aba aqui e digita MDU 1514. E na frente a gente escreve aquilo ali, ó, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, datasheet. Após selecionar, a gente vai vir aqui no All Datasheet, vai clicar, vai selecionar ele aqui em cima, ó. Beleza? A gente abre a página dele. Fecha isso aqui. E vamos concentrar nessas primeiras informações aqui, ó. O VDS dele é 30 volts. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tem gente que bate só nisso aqui, ó. Não é 30 volts, tá beleza, pode colocar. Não vamos concentrar só nisso. Vamos por parte. Aqui me fala que o MOSFET é de single channel, N-channel, ou seja, ele é um MOSFET de um canal e ele é canal N, beleza? Ele é de 30 volts e a corrente que passa por ele é de 66.3 ampere máximo, 6.0 mega ohms. Esse mega ohms aqui é do RDS, que é a quantidade do dreno dele. E se a gente nota aqui embaixo, olha, o RDS dele é de 6.0 mega ohms e o VGS dele é de 10 volts, ou seja, no VGS de 10 volts é 6.0 mega ohms. No VGS de 4.5 volts é 9.0 mega ohms. Se eu pego um MOSFET qualquer aqui, ó, que é o, por exemplo, QN3103, que é outro MOSFET encontrado em outros modelos de placa. Vou dar um espaço, datasheet. Carregou aqui, eu clico, fechar aqui. Beleza, a página dele tá aqui, ó. Ele também é de canal N, ele é um MOSFET simples, ou seja, MOSFET único, ele não é MOSFET duplo, porque a gente também tem os chamados MOSFETs duplos na placa, beleza? Vamos lá, tensão 30 volts, voltamos no outro aqui, tensão 30 volts. Deixa eu fechar aqui que eu não preciso disso aqui. A corrente dele, 64 ampere. A corrente do MDU é de 66.3, ou seja, ele já não serviria nesse caso aqui, porque a corrente que passa por ele, que ele suporta, é menor que a corrente que o
o MDU 1514 suporta. Mas vamos continuar aqui. Vamos supor que ele tivesse a mesma corrente. A gente ia ligar nisso aqui, ó. O RDS dele é de 10 volts por 6.3 mega ohms. O do MDU é de 6, beleza? Ele já serviria, porque a resistência dele está um pouquinho mais alta. Dava para suprir, mas volto a dizer, se puder colocar o original, é sempre melhor. Vamos ver quando o VGS dele for 4.5 volts. A gente desce mais aqui embaixo, que aqui ainda continua a folha de informações do componente. RDS on, vocês podem ver aqui, ó, lá, ó, state, drain source, on resistência, 4.5 volts, 15 ampere. E aqui 4,5 volts, 9 ampere. Ou seja, ele já não serve desde a corrente para o final. Então a gente vai voltar aqui agora. Esse MOSFET aqui já não serviria, na verdade. Ele é descartável. Então, volto a dizer, tem que atentar nisso aqui, ó. O VDS, a amperagem, ou seja, a quantidade de corrente máxima que ele suporta, tem que ser disso aqui ou um pouco superior. E o RDS on tem que bater nos 10 volts e nos 4.5 volts. Quando a resistência é um pouco maior, lembra? Quanto maior a resistência, menor a corrente, isso vai atrapalhar no funcionamento. E se for uma resistência menor, vai atrapalhar no funcionamento também e vai danificar algum componente na frente, nesse caso o chip gráfico, beleza? Porque igual eu falo, o cálculo foi feito todo para suprir naquela tensão ali. Não quer dizer que, porque é o mesmo chip vai funcionar todos, não. Os componentes da linha interferem também. Então os componentes daquela linha foram todos preparados para trabalhar com esse MOSFET daqui. Recapitulando, o MOSFET a gente tem que ter a mesma tensão de VDS, no caso aqui 30 volts. O mesmo RDS on pode ter uma variação pequena no mega ohms aqui, só se for bastante pequeno, no máximo de 5% ali mais ou menos, mas eu não recomendo. Sempre mantenha o mesmo RDS on que está aqui no MOSFET. Agora aqui na corrente, que é a amperagem aqui de máxima que corre nele, eu posso dizer que se for maior, sim, pode ser montada, menor nunca. No caso do QN3103, a amperagem dele aqui é de 64 amperes, então ele já não serve, porque a corrente máxima que ele faz o dreno, aqui no caso, a corrente máxima que passa por ele é de 64, e o de cá já é 66. Se por um acaso o chip gráfico puxar mais corrente, exigir mais corrente para processamento gráfico maior, ele vai queimar o MOSFET. Ou seja, se fosse um 68 aqui, então ele suportaria tranquilamente. Lembrando que a corrente pode alterar para mais. VDS e o RDS nunca pode ser alterado. Agora, voltando aqui no esquemático, ficou um pouco vago a explicação aqui. Você só vai fazer essa linha do gate do MOSFET até o driver quando você não tiver tensão no gate aqui. Exemplo, você tem tensão no source entrando no MOSFET, beleza? Você tem tensão no gate, mas não tem a saída, aí sim, no caso aqui é no dreno. Você não tem a saída aqui para ir para o chip gráfico, troca o MOSFET, que o MOSFET que é o problemático, porque ele tem a tensão de entrada, tem a tensão para poder liberar a corrente, mas ele não está liberando tensão nenhuma aqui. Então você troca o MOSFET que vai resolver o problema. Agora, eu tenho a tensão aqui na entrada, mas não tenho o gate, aí sim eu venho investigar o driver. Aí eu investigo o HVCC, o LVCC e o VCC. Beleza, eu tenho os três. Verifico se tem o pulso PWM. Não tem o pulso PWM? Aí eu vou seguir a linha até o PWM. Tem o pulso PWM? Aí eu troco o driver aqui porque ele está com defeito. Ele não está liberando, não está chaveando aqui, é porque ele está com problema. Outra coisa, verificar sempre a resistência do gate aqui. Por quê? Já peguei um caso de uma placa aqui que eu montava um MOSFET próprio, no caso aqui vamos dar um exemplo como o MDU 1514, e ele depois de um tempo de funcionamento queimava novamente. Quando eu fui ver a resistência que estava aqui no gate, ela estava alterada, ela não estava em 10K ou 4.7K, ela estava em 32K, ou seja, o driver, no meu caso aqui era o problema, mas você pode verificar esse resistor de 10K ou esse resistor de 0 ohms. Um desses dois aqui pode estar com a resistência alterada, ou o próprio driver, que no caso foi o problema da placa que eu enfrentei aqui. Ele em si estava com a resistência alterada e com isso estava fazendo o MOSFET queimar, beleza? Então, agora aqui é só seguir isso aqui, mais ou menos o passo a passo aqui, que já vai dar uma luz para vocês no funcionamento do MOSFET. Agora eu vou estar explicando o funcionamento dos capacitores, como que você substitui, como coloca resistor e os demais componentes da placa de acordo aqui, beleza?